Beleza? Fala, engenheiro Pablo, beleza? Boa noite, cara. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, engenheiro Daniel? Tudo certo, boa noite. Beleza. Tranquilo, bem, graças a Deus, boa noite. Cara, primeiramente, então, seja muito bem-vindo, tá? E obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco da sua vida aí também. Eu que agradeço a oportunidade de participar aí, de poder estar aí junto com vocês aí, com os outros colegas engenheiros também aí, né, participando. Prazer enorme. Show, cara. Obrigadão. Então vamos lá, galera. Lembrando, galera, alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, tá? Manda aí na descrição aí, nos comentários. Vocês mandam e eu faço a pergunta aqui pro engenheiro Pablo, ou a gente responde aí em um dueto, né? Eu falo um pouco, ele fala um pouco, e a gente responde aí para vocês, tá? Lembrando, quem tá aqui no Instagram, essa live com o engenheiro Pablo é só pelo YouTube, tá? Vai lá no link da bio e acessa lá a live do YouTube. Você vai cair nessa live que tá acontecendo aqui agora, beleza? Então vamos lá, engenheiro Pablo. Primeiramente, para a gente começar, gostaria que você fizesse um resumo aí da sua história. Tá? Então, quando você se formou, qual é a sua cidade, se você já trabalhou registrado como engenheiro ou não, se já fez estágio ou não, e como é que foi aí essa busca pelo emprego, como é que você começou a pensar em trabalhar autônomo, enfim, faz um resuminho aí para a gente, por favor. Certo, vamos lá. Então, eu sou natural de Minas Gerais, né, da Zona da Mata, próximo de Juiz de Fora lá. Minha cidade natal chama-se Cataguases. E eu vim da indústria desde muito cedo. Eu fiz aquele curso do Senai profissionalizante, né, aos 15 anos. Passei depois pelo técnico, eu fui de usinagem muito tempo, né? Fresa, plana, torno, né? Montagem de peça. E depois fiz o curso técnico e aí vim para a região do Rio de Janeiro, para o norte, na região de Macaé, que é de petróleo e gás aqui. Aí Certo. fiz o técnico, trabalhei muitos anos nessa área, né? De plataforma, de manutenção mecânica de plataforma. Em 2013, eu me formei em engenheiro mecânico. 2013, vai fazer 10 anos. Poxa. E vinha trabalhando nessa área de manutenção, CLT, né? Eu já estava agora com 20 e pouquinhos anos já de CLT, só que eu comecei a perceber que eu estava ficando muito refém dos ciclos da indústria, né? A hora que estava em alta, estava tudo muito bom, na hora que estava em baixa, aquele perrengue. Então eu percebi que isso começava a se repetir a cada 4 anos. Alta, baixa, alta, baixa. Pô, aí eu falei, pô, é complicado. Eu peguei e comecei a procurar na internet. Falei, vou ver o que a galera tá fazendo por aí, né? Os engenheiros. Aí eu te achei, cara. Te achei, eu acho que foi em 2018 ou 19, sua primeira turma foi 18 ou 19. Ou foi antes? Eu te Foi conheço 2018, no em início de 2018, é. 2018. Aí eu falei assim, pô, vou entrar nisso aí, cara. Vou ver isso aí, que isso aí é interessante. Porque eu tava meio assim, sem saber o que eu podia fazer como autônomo, né? Até mesmo porque a nossa classe ele não prepara a gente para ser empreendedor, né? Prepara a gente para ser engenheiro, mas os caminhos a gente acaba tendo que aprender sozinho, né? O CREA, pelo menos o CREA aqui do Rio, nunca me deu esse preparo, né? Como se diz, esse rumo, esse horizonte para isso. Aí eu tava te conheci, comecei a te seguir, só que aí surgiu uma oportunidade de eu ir fazer um trabalho nos Estados Unidos. Aí eu fui, fiquei 2 anos nesse projeto, um projeto de construção de uma planta, né, industrial. Eu sou da área de projetos, né? Eu me especializei em projetos, é participar da gestão mesmo de um projeto, desde a fabricação, montagem, teste, comissionamento, né? Aí, beleza, tava tudo muito bom, deixei de lado meu projeto autônomo. Quando foi 2020, as coisas começaram a ficar meio assim, de novo. Falei, agora eu vou, meu irmão, agora eu vou. Quando acabou esse projeto meu, eu falei, agora eu vou. Aí entrei na sua turma. Pô, de cara, antes de eu formalizar, abrir a empresa e tudo, começou a pintar um trabalho e outro por indicação, cara. Eu não tinha feito Legal. nem meu material publicitário ainda, meu cartão de visita, né, meu site, não tinha nada disso. Apareceu trabalho por indicação de colega. Eu tenho muito colega que trabalha na parte de ar-condicionado, né? A galera que faz instalação, manutenção, os caras começaram a me indicar para fazer PMOC. Como eu já estava com todo o conhecimento, né, normativo, o conhecimento da parte da gestão do negócio, né, que é preparar um laudo,
divulgar o trabalho, tudo isso aí foi fácil, né? Entrei na área, peguei o material, vi o que precisava fazer, fiz um modelinho de contrato, fui melhorando minhas propostas de serviço, fazia no Excel no começo, né? Salvava em PDF, mandava. Aí apareceu 2, 3 trabalhos de PMOC assim, num curto prazo. Eu falei, opa, tá ficando bom. Aí eu fui e falei assim, então agora eu vou investir, peguei essa receita que veio desses primeiros trabalhos, apareceu muito laudo de exaustão, RT e laudo de exaustão para cozinha industrial, né? Aqui onde eu moro tem muito restaurante, isso facilitou bastante. Empresas que fazem dedetização também, que tem laboratório, que tem a exaustão, começou a me procurar, tudo por indicação, né? De boca a boca. Legal. Aí eu fui e falei, agora procurei uma contadora, tal, formalizei, abri, né, a Unipessoal para mim, botei meu site no ar, fiz um e-mail profissional, fiz o meu cartão de visita, né, fui fazendo aos poucos o meu material, e aí agora eu já estou assim, já estou num patamar que todo dia alguém me procura para fazer um negócio, tem projeto, e fui fazendo parceria, né, que é muito importante. Eu tenho hoje mais 2 colegas, parceiros, inclusive um está na sua turma agora atual também, que o cara, ele é especializado numa área, eu sou em outras, ele em outras, a gente não concorre entre si, aparece projeto para a área dele, eu encaminho e vice-versa, e tem um outro colega engenheiro também, que é de uma outra área, que é a área de projetos também, que a gente está sempre fazendo parceria, pegando negócio junto, e ex-colega de trabalho da minha época de plataforma também. Então, assim, eu estou numa crescente ainda, eu tô desenvolvendo ainda, sabe? Ainda não estou num patamar que eu gostaria de estar, mas a cada dia eu estou vendo que, assim, o campo a ser explorado é muito maior do que a gente imagina. A gente não tem essa noção, cara, no início. Hoje em dia eu vejo que tem muito campo para NR12, muito campo para máquina, né? Muito campo para PMOC, muito campo para laudo de exaustão e muitas máquinas pesadas, né? Muito campo. Cara, onde tem indústria tem alguma coisa para gente atuar. E o que eu vejo hoje de muito importante assim é que pelo contrário, antes eu imaginava o seguinte: o engenheiro mecânico autônomo ele concorre com a empresa, então a empresa não abre porta, né? Vamos supor, uma indústria média, grande, pequena, não abre porta de negócio para o engenheiro autônomo porque enxerga ele como concorrente. Eu acabei descobrindo que é o contrário, que para as empresas é negócio também ter na cartela dela de fornecedor os engenheiros mecânicos autônomos, justamente para ela não ter necessidade de inflar muito a folha de pagamento dela, contratando 10, 20 engenheiros por quadro, né, para projetos que vão aparecendo. Então, hoje eu sou prestador de serviço para empresas maiores, mas também atendo o comércio local, atendo pequenos empresários e vejo pô, cara, eu só lamento de não ter entrado antes, cara. Esse que é, às vezes eu até falo isso, porque antes disso eu fiz outras coisas, eu tive comércios variados. Eu fiquei 3 anos em comércio, abrindo pequenos comércios, tentando um negócio aqui, outro ali, batendo cabeça. Se eu tivesse entrado, de repente, lá atrás, quando eu resolvi entrar, hoje eu já estava do tamanho que eu gostaria de estar, entendeu? Mas, assim, tudo é no seu Exato. tempo, né, cara? Tudo é no tempo. Mas que bom que começou, né? Que começou, já está andando, né? Agora, o crescimento ele vem com o tempo mesmo, né? Isso é normal. Isso aí, cara. Então, assim, eu tenho muito a te agradecer, né? Porque, assim, a gente precisa de que alguém vá desbravando, abrindo o caminho para os outros que vêm atrás poder entender as oportunidades, os desafios, né? Para que as coisas aconteçam. Porque se a gente depender de outros fatores, né, cara, a gente acaba não descobrindo o nosso potencial empresarial, né? O engenheiro, por si só, ele tem um potencial de negócios altíssimo, né? Se a gente não descobre isso e fica dependendo só de uma entrevista, de uma carteira assinada, a gente fica muito limitado, né, cara? Então, hoje eu sou muito grato por ter descoberto esse caminho, né?
E tô gostando, cara. Tô vendo que vai chegar um momento em que eu vou estar com uma situação que é o meu objetivo de vida aí para os meus próximos anos aí, sabe? Vai sim, se Deus quiser. Deixa eu te fazer algumas dúvidas, fazer algumas perguntas que eu fiquei com dúvida, então. Você se formou em 2013, e aí, quando você se formou em 2013, então, você já trabalhou como registrado, como engenheiro, ou não? Você Trabalhei. sempre trabalhou com projetos? Trabalhei como engenheiro mecânico de projeto, sim. Trabalhava na Ah, gestão, engenheiro mecânico registrado mesmo. isso, gestão da manutenção, instalação de equipamentos em plataforma, gestão Legal. de parada, né, de manutenção. Tá, e explica um pouco de como que eram esses ciclos, né? O que que você pensa desses ciclos? O que que te prejudicava nesses ciclos? Então, Ciclos cara, da economia que você falou, né? exatamente. O ciclo, ele acontece o seguinte, por exemplo, o engenheiro mecânico que está numa área de atendendo a construção civil. A construção civil, ela segue um padrão meio que global. Ela está hora em alta e hora em baixa. Na hora que está em baixa, a lei da oferta e da demanda tira o poder de negociação do engenheiro. E o mesmo acontece nas outras áreas. Na minha área, por exemplo, de petróleo e gás, isso aconteceu desde que eu estou aqui, desde 2006 que eu estou aqui, que eu vim de Minas para cá, eu vi esse ciclo acontecer 3 vezes. Um momento muito bom, as empresas estão tudo contratando engenheiro. Aí o salário, como a oferta, a demanda é grande, o salário que eles te oferecem é bom. Quando vem o período de baixa, que a economia ela investe menos no setor, a demanda é menor, então o poder de barganha da empresa é maior do que o nosso. Então acabam as ofertas de salário diminuindo. Sem contar aqueles que saem do mercado de ciclo em ciclo, né? Tem muito engenheiro que sai do mercado quando está no ciclo de baixa, volta para o mercado no ciclo de alta. Eu tenho colegas que isso aconteceu comigo. Então, como eu comecei a perceber isso, eu falei, não, eu não posso ficar dependendo só disso. E, e uma outra coisa também que eu vejo é o seguinte, quando a gente tem os engenheiros como que se diz, autossuficientes, vamos chamar assim, o engenheiro autônomo, quando ele atinge esse patamar autossuficiente, o que acontece? Ele tem um poder de barganha. Por exemplo, se a empresa hoje chegar para mim e me oferecer o piso salarial para eu voltar para a carteira assinada de engenheiro, que é 10.500 e pouco, se eu não me engano, eu não volto, eu não pego. Por quê? Porque o meu potencial de receita, eu como autônomo, eu enxergo como sendo maior do que o salário piso da categoria. Então, isso o que acontece? Se como eu, vários outros engenheiros começar também a ter essa percepção e principalmente esse poder de barganha, a gente começa a equilibrar essa lei da oferta e da demanda. Aí acontece que os nossos colegas que decidem por motivo de perfil, inclusive, não, quero continuar a CLT, para eles abre uma oportunidade um pouco maior, porque a concorrência diminui para eles. É o mesmo ponto em que a gente também continua sendo valorizado. Então, é um bem que a gente faz, a gente, como engenheiro autônomo, a gente está se beneficiando e beneficiando também aqueles que, por um motivo ou outro, não querem seguir esse mesmo caminho, né? Exato. Essa é a tecla que eu sempre bato, né? Quanto mais valorização a gente gera para a gente, né? Isso volta para a gente no futuro, né? Quanto mais a gente Exato. indica, ensina outros engenheiros mecânicos, isso vai valorizar toda a classe no futuro, né? Como você Sem falou, né? Se as dúvida. empresas estão oferecendo 10 mil e ninguém aceita, eles vão começar a oferecer 15, eles vão começar a Isso aí. oferecer 20, até alguém aceitar, né? E é assim que a classe é valorizada. E da mesma forma acontece com o engenheiro autônomo, né? O serviço custa 1.500, ninguém está aceitando, então vou oferecer 2.000, vou oferecer 3.000 por serviço. E aí o engenheiro vai conseguindo montar a sua carteira de clientes. Então, entendi sim. Muito, muito boa essa conclusão, né? Então, quer dizer, esses ciclos que você fala, então quer dizer, os engenheiros entram, começam a trabalhar nas empresas quando ela está em alta, quando ela está em baixa, manda todo mundo embora e vai todo mundo para o mercado de novo, fazer currículo, fazer dinâmica, volta todo aquele dilema, né? Exato. Isso aconteceu comigo 2 vezes. 2 vezes. Saí do mercado, atualizei meu currículo, fiquei
paguei consultoria, né? Um profissional de consultor de carreira para me ajudar a arrumar outro emprego. Aí arrumei, tive que aceitar um salário bem abaixo do que eu gostaria, por esse motivo, tinha muita oferta no mercado, eles têm, se eu não quero, tem outro que quer. Então, isso acabou acontecendo 2 vezes, né? Mas o que eu enxergo, eu enxergo dessa forma, né? O engenheiro mecânico, ele sabendo explorar suas habilidades, né? Tendo um preparo para entrar, para empreender, né? Que é o que a gente faz aqui, né? Isso tudo é uma etapa de empreendedorismo, né? A gente começa passo a passo, aprendendo a live de hoje, né? A se formalizar, né? E vários outros Exato. pontos que a gente vai aprendendo, e isso vai aperfeiçoando a cada dia, a ponto de chegar a um ponto em que a gente para de ter que ficar nessa prospecção de cliente, né? Vai chegar um dado momento em que você passa a ter. Eu até conversei isso semana passada. Eu precisei de um projeto de ar-condicionado para um prédio muito grande de um cliente meu. Eu não faço projeto de ar-condicionado. Só que eu encontrei um colega que faz. Aí eu entrei em contato com ele. Você faz? Faço. Botei ele para falar com o meu cliente. E aí eu estava conversando com ele, ele falou comigo, o Pablo, eu mandei a proposta comercial, mas não sei se eu vou poder atender agora, se for muito urgente, porque eu estou com muito projeto para entregar. Aí aquilo eu falei, tá vendo? Então, se esse colega está no mercado, num tempo razoável, a idade dele compatível com a minha, deve ter assim, o mesmo tempo que eu de mercado aí, e já chegou nesse patamar, está numa cidade um pouco maior do que a minha, né? Mas é proporcional, né? A cidade grande você tem mais engenheiros, a cidade menor, mas em compensação tem menos engenheiros. Então, na proporcionalidade, acaba sendo um sinal de que, aos poucos, a gente vai chegar um ponto em que vai ter uma demanda maior do que eu consigo atender. E nesse momento eu vou estar podendo dar meu preço. Não, peraí. Hoje o meu PMOC não é mais R$ 1.300. Meu PMOC hoje é 1.800. Ah, obrigado, né, na próxima eu te atendo. Vai chegar um ponto em que eu vou ter um poder de barganha e que eu vou ter essa possibilidade, né? Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, é ir trabalhando as estratégias até chegar nesse Certo. Então podemos considerar que esse era a sua maior dificuldade, né? Essa questão dos ciclos aí, de não se firmar, e por isso que você buscou o trabalho autônomo. Você lembra um pouco de qual que era o sentimento sobre isso na época? Eu lembro. Eu lembro de uma coisa que me marcava muito. As empresas, elas, quando eu ia ler o anúncio da vaga, pediam um monte de experiência. Ah, tem que conhecer o SolidWorks, tem que conhecer CAD, tem que conhecer o Primavera, MS Project, tem que ter experiência nisso, tem que ter inglês e tal. Falar, pô, deve ser um baita de um salário. Aí eu ia olhar, era o piso da categoria. Eu falei, pô, mas por que estão me pedindo esse monte de coisa aqui, como se eu fosse um engenheiro topado, né, de mercado, né? E não que eu não fosse qualificado para isso, mas assim, eu esperava que para aqueles requisitos a recompensa, né, a remuneração fosse maior. E aí eu comecei a conversar com vários colegas e comecei a perceber, não, é assim mesmo, Pablo, quando a gente está nesse ciclo de baixa, eles começam a pedir um monte de pré-requisitos, de qualificações, e o salário é o piso. Por quê? Porque o mercado tem muito engenheiro desempregado. Eu comecei a entender que, de fato, era isso que acontecia. E aí eu perdia vaga, eu me cadastrava para... Eu ficava de tarde, né, depois do almoço, eu sentava no computador e ficava cadastrando um monte de vaga. Aí era encaminhado para aqueles sites que tem as provas lá, né, as etapas do GUP, né? Tem o GUP, Já fiz muito já. tem outro. Aí eu ia fazendo de etapa em etapa ali, né? Quando chegava lá no final da hora de me chamar para entrevista, eu recebia a mensagem que, seu currículo vai para o banco de. Eu falava, pô, Foi. Sacanagem, né, velho?
Às É, vezes você cara, passa por um monte de etapa para chegar no final e falar, ó, sua vaga não é compatível com o perfil oferecido. Fala, puta, ele não me avisou antes, né? pois é, cara. E aí isso aí eu ficava assim, pô, não é possível. Aí eu ficava naquela, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu abri, tive lavanderia, aí abri em outras coisas e, pô, depois eu fiquei até pensando, pô, mas como que eu não percebi antes, cara, que se eu tava com o meu diploma na mão, eu já podia estar atuando, eu não precisava. Eu fiquei um pouco frustrado comigo, falei, pô, por que que eu não percebi isso antes, né? Eu fiquei até meio assim, cara, meio frustrado mesmo. Por que que eu não percebi isso antes? O tempo que eu estava gastando mandando currículo, eu devia estar gastando mandando meu cartão de engenheiro para pegar projeto, cara. Pô, eu não. Fazendo captação de cliente, né? Exatamente. Mas enfim, aí É, eu mas descobri é o a vida, né? caminho, eu descobri o caminho e hoje estou nessa aí, tô muito feliz, tô muito satisfeito com o Legal, momento de hoje, cara. legal. E você lembra como que você me conheceu? Aonde você me conheceu? O que que você estava pesquisando? Qual que era a sua ideia? Cara, se eu não me engano, eu tava querendo abrir para mim uma oficina mecânica de carro para era isso, eu tava procurando, eu ia abrir para mim uma oficina mecânica para eu fazer pequenos trabalhos, né? Escapamento, essa parte de veículos assim, eu tava pensando em fazer. Eu tava procurando, pesquisando o preço de elevador, de veículo, né, de algumas ferramentas, equipamento e tudo, para abrir uma oficina mecânica para mim. Aí, inclusive depois para eu também mexer com a legalização de veículo, né? Desmanche. Quando eu comecei a pesquisar no Google, acho que apareceu um vídeo seu para mim no YouTube. Aí eu Ah, tá. assisti o vídeo, engenheiro autônomo, aí eu assisti um vídeo seu, me inscrevi, parece, na época no canal, aí começou a aparecer outros para mim, outros vídeos, até que aí teve a primeira vez eu falei assim, vou entrar, quando você abriu a turma eu ia entrar. Aí apareceu o negócio para eu ir para os Estados Unidos. Aí eu não entrei. Quando eu voltei, eu entrei. Quando eu voltei, no final, eu voltei no final de 2020, né, setembro. Quando foi no início de 2021, eu entrei na sua turma. Entendi. E aí você lembra o que que te fez te dar o voto de confiança? Falar, não, realmente eu preciso desse treinamento. Você lembra? Eu me lembro que na época você entrevistou um aluno. O cara, e esse aluno era até de Vitória, aqui, Espírito Santo. Eu lembro que era um cara de Vitória, um engenheiro novinho também, um cara novo, de Vitória. Eu assisti uma live, era uma live igual essa, assim, de bate-papo. Eu assisti, aí depois eu falei, pô, Aí o que que eu fiz? Aí saí da live, eu comecei a pesquisar sobre as normas. Vem cá, vou pesquisar as normas sobre as áreas que você ensinava no curso, né? Era uma semana que você falava um dia sobre cada área. Aí eu peguei, entrei, comecei a pesquisar a norma e falei lá, dá para fazer sim. Aí entrei no treinamento. Entendi. Legal. Bom, beleza. E conta um pouco hoje onde você atua, quais são as áreas que você atua, quais são assim as áreas, o tipo de cliente, tipo de serviço que você faz hoje. Quais são os seus resultados hoje trabalhando como autônomo? Olha, hoje eu faço mais a parte de exaustão, eu faço bastante. Tem empresas já aqui que fazem instalação de chaminé, essas empresas de funilaria, né, que fazem instalação de exaustão para cozinha, que faz sistema de ventilação, eles me indicam bastante. Sempre chega uma indicação, né, de alguém. Recentemente, agora eu fiz do Hospital Municipal da minha cidade, restaurante eu fiz vários, laboratório para empresas de dedetização eu fiz vários. Então, esse laudo de exaustão, eu estou para dizer que é o que eu mais faço. Show. E em segundo, eu faço PMOC também, porque eu conheço uma galera de ar-condicionado. Tem uns 4 amigos aqui, desde a minha época de lavanderia, que os caras consertavam para mim o meu ar lá da lavanderia, que eles já começaram a me indicar. Quando eu avisei para eles, estou fazendo PMOC e tudo, e por mais que alguns técnicos fazem o PMOC,
a maioria não se sente tão confiante para fazer e acabam procurando engenheiro. É o meu caso. Às vezes tem técnico que chega para mim, pô, estou fazendo a manutenção lá e tudo, eu tenho as ordens de serviço aqui impressas, eu preciso de... Você segura isso para mim, esse PMO? Faço. Eu pego e faço. Eu não... Eles não me enxergam como um concorrente, eles me enxergam como um aliado, né? É melhor você ter um engenheiro para te dar um respaldo do que você falar, não, não preciso do engenheiro e amanhã ou depois o cara se depara com uma situação mais complexa, ele não tem uma parceria já estabelecida com o engenheiro, ele fica desamparado. Então, aqui eu sou um cara que eu ofereço amparo para os técnicos, eu não concorro com eles. Ó, se você precisar de mim, eu estou aqui. E eles acabam me procurando. E a parte de NR12 eu domino bem. Esse projeto meu nos Estados Unidos, eu fiz a NR12 de uma planta grande, então a NR12 para mim é bem tranquila de fazer. Eu faço ela todinha, né, desde a apreciação de risco, plano de ação, inventário, faço ela completa. E máquina pesada, eu tenho alguns colegas que têm trator, então eu faço, empilhadeira, essas coisas. E a parte parada de planta com manutenção eu faço também, que eu já vim do meu ofício lá atrás, eu trouxe para a área autônoma também, que é um serviço que eu acho interessante para a gente oferecer, né? Porque a gente usa a nossa expertise, o nosso tempo disponível, né? Para poder colocar isso no papel, entregar isso pronto para as empresas. Um exemplo, uma empresa de laticínio, ela quer fazer uma parada na planta para fazer alguma coisa. Eu vou lá e ofereço, ó, eu te dou o escopo detalhado do serviço, te dou o cronograma, faço uma lista de recursos que você vai precisar, né? O que você precisa se atentar, qual recurso externo que você vai precisar, andaime, guindaste, caminhão-muque, empilhadeira. Eu dou um plano de parada eu vendo, né? Um plano de parada. E às vezes alguns pedem, tem como você acompanhar a obra? Posso acompanhar, eu cobro R$ 200 por hora para ir na sua obra e acompanhar, e às vezes faço um acompanhamento, né, quando necessário. Então, essa área de entregar o plano para projetos de parada, eu atuo também. Então, atuo nessas 4 áreas. Legal. Você faz só o plano ou você também atua com a manutenção? Uma dúvida minha. Não, a mão de obra de meter a mão e fazer, eu não faço, não. Eu indico as empresas que fornecem o serviço para fazer. Eu tenho uma cadeia de suprimento. Eu fiz parceria com 2 empresas de caldeiraria, com 2 empresas de usinagem, né? Com o pessoal que faz montagem de estruturas, né? Para poder fazer acesso por corda, andaimes, né? Empresas que alugam o caminhão Munk para movimentar as coisas. Eu criei em volta de mim um network, né, uma rede de contatos, em que, quando um cliente me procura para essas obras, eu ofereço o meu serviço e, ao mesmo tempo, falo para eles, ó, eu te dou toda a estrutura que você vai precisar. Eu tenho contato de qualquer fornecedor que você vai precisar para essa obra. Você não precisa se preocupar com nada. Aí eu indico os caras e amanhã ou depois os caras me indicam também. Então isso começa a criar uma cadeia de mútua ajuda em que os trabalhos começam a aparecer sem você precisar ir muito fazer essa captação, entendeu? Show, show. Legal. E, cara, assim, atuando nessa área, qual que é a diferença, né? De quando você se sentia lá, como você se sentia naquela época dos ciclos, né? E etc. E hoje, como que você se sente hoje, né? Atuando como autônomo, né? A questão do reconhecimento. Como que você se sente? Tem como analisar isso? Muito fácil de analisar. Hoje eu sinto que eu posso fazer um trabalho de mais qualidade, mais transparente, porque quando você está sobre embaixo de uma carteira assinada, você muitas vezes, assim, não querendo ser antiético, mas a realidade eu preciso falar, né, aqui. Nem sempre o engenheiro ele pode se posicionar da forma que ele pensa de verdade quando ele está dentro de uma empresa, porque muitas vezes gera um conflito de interesse com
o que a empresa quer que você fala e aqui, o que você gostaria de fato de falar sobre uma determinada obra, um determinado produto, um determinado serviço. Quando você é autônomo, você consegue ser mais transparente. E quando você é mais transparente, você tem mais credibilidade. Então, muitas vezes, quando eu estava somente ali, ó, carteira assinada, eu tinha que falar tudo alinhado com o que a empresa quisesse que eu falasse. E aí, o meu trabalho, às vezes, não aparecia. Porque imagina só, se eu virasse para um cliente da minha empresa e falasse assim, olha, cara, se fosse você, eu não fazia isso aqui não, porque isso aqui vai te custar muito mais caro. É melhor você fazer o seguinte, ó, contratar isso, e seguir esse caminho. Eu ia dar para o cara uma economia que para minha empresa ia falar assim, não, pô, deixa o cara contratado do jeito que é aonde nós estamos ganhando. Quando eu chego hoje com esse posicionamento, o cliente vira para mim e fala e pensa, ele deve imaginar, né? Pô, esse cara me economizou 50 mil. Esse cara aqui é um cara que eu posso contar sempre com ele. E aí você ganhou aquele cliente, meu irmão. Você levou benefício para aquele cliente em termos de tempo, custo. Aquele cliente ele é um multiplicador de clientes. Então hoje eu vejo assim, o meu trabalho aparece muito mais hoje do que aparecia antigamente. Entendi. Cara, você consegue se lembrar aí qual foi o serviço de maior valor agregado que você já fez como engenheiro mecânico autônomo? O maior, Aproximadamente. aproximadamente, Em valor agregado. cara, eu peguei um aí que deve ter. No total, foram muitos meses aí de atendimento, né, cara? Uma empresa que. Uma empresa até não é muito grande, mas também não é pequena, médio, né? Mas deve ter sido uns. No total, nos 4 meses, deve ter sido uns 40 e poucos mil, mais ou menos. Legal. E que serviço que era? A parte de consultoria para oficina, projeto e oficina. Ah, tá. Essa empresa é Projeto uma de empresa oficina é uma consultoria para você indicar o quê? para Não entendi muito bem. fazer a montagem da oficina e a estruturação a montagem geral da oficina, do workshop e a estruturação de como que eles iam atender. Essa empresa é uma empresa que presta serviço de treinamento para outras empresas. Então eu tinha que estruturar a oficina e estruturar o projeto do treinamento para eles, né? Como que eles iam ser? Hoje em dia eles dão treinamento em várias áreas, NR2, NR13, teste de estanqueidade, teste hidrostático, dão muitos testes, hidráulica e pneumática. No começo, quando eu cheguei, não tinha nada. Aí eu fui montando isso para eles. Monta a oficina, quanto que vocês vão gastar, o que que precisa, a apostila. Essa foi uma consultoria. E Legal. fora isso, de laudo e ART, o projeto que eu peguei maior foi até recentemente agora, foi 9 mil e pouquinho. Bem Show. recente. E o que foi? Foi projeto de ar-condicionado junto com o PMOC. Ah, projeto EPMOC. Projeto PMOC. Show. Só não Legal. peguei a execução. A execução eu passei para um outro colega. Se juntar a execução, deu mais de 30 mil. Ele fechou um projeto, um Ah, contrato de tá. 1 ano de manutenção. Então, juntando tudo, passou dos 30 mil. O que coube para mim ficou um pouco menos de 9 uns quebradinhos. Assim. Legal. Não, tem condições mesmo. Eu fiz um para a Unicamp há uns 4 meses atrás. Eu cobrei 9.500 só avaliação lá do PMOC. Não tem nem projeto. E agora, recentemente, eles me chamaram para uma outra ala dentro da Unicamp. Então, a Unicamp é muito grande, né? É uma cidade lá dentro. E aí eles me chamaram para uma outra ala dentro da Unicamp para fazer o mesmo serviço. E aí eu cobrei 10.500. E eles fecharam também. Então é PMOC que gira em torno disso. Dependendo, né, da dimensão, né, do PMOC, do ar-condicionado, do sistema de ar-condicionado, é isso mesmo. Beleza. Cara, você consegue imaginar alguma coisa que consegue hoje notar alguma coisa que você não imaginava que pudesse acontecer na sua vida e hoje, de repente, você pode viver isso? Sei lá, algum estilo de vida que jamais você poderia pensar que poderia viver aquilo
E hoje, como autônomo, você já vive, ou de repente você vê que é possível viver dessa forma? Eu tive a percepção, até recentemente, a minha percepção era o seguinte: eu fiz uma conta eu li um livro sobre, o nome do livro é, cara, Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, é do Gustavo Cerbasi, esse livro. Legal. Eu li, e nesse livro ele faz uma matemática de você fazendo as suas economias de 10% mensal, num período tal. Eu comecei a fazer essa matemática e percebi que se eu seguisse trabalhando, ganhando o salário piso da categoria, eu nunca. Não foi eu achar, não, eu fiz a conta. No livro ele tem uma tabela, dentro do livro, eu anotei lá. Quanto que é o salário? 9.300, era ano passado, né? 9.350, se eu não me engano. Eu fiz lá a conta, fui somando 10%, nem todo mês eu conseguia, eu tenho despesa alta, né? Eu tenho família, tenho 2 filhos, né? E condomínio onde eu moro não é barato, um monte de coisa. Eu comecei a fazer as contas e falei, pô, essa matemática minha aqui não vai fechar não, cara. Isso aqui eu não vou aposentar, é um cálculo para saber se você vai aposentar com um dinheiro suficiente para você não depender de ter que trabalhar depois da aposentadoria. Sabendo que o mercado ele é um pouco cruel com a gente, engenheiro, eu falei assim, se hoje a minha concorrência às vezes me espreme, quando eu tiver com 65 anos por aí, vai estar mais difícil para mim, porque a galera que está chegando vai chegando mais atualizado. Então eu fiz a conta, falei, não vai fechar a matemática, eu preciso ganhar mais. Eu preciso ganhar mais. E para eu ganhar mais, eu tenho que ter um modelo de negócio onde eu ganhe proporcionalmente aquilo que eu produzo. Porque numa empresa de carteira assinada, eu posso fechar. Igual, por exemplo, eu pegar projeto, pra você ter uma ideia, eu pegar projeto de plataforma, que o projeto era de 5 milhões. Um projeto grande. Eu peguei vários assim. Um projeto de 5 milhões, eu ganhava no final do mês os mesmos 9 mil. Hoje, se eu pegar um projeto de parada por minha conta, e o projeto for de 500 mil, 10% do que era antes, um projeto menorzinho, 10%, 500 mil, eu tenho uma grande chance de fechar em 20 mil um projeto desse. Então, eu consigo ganhar, eu vou trabalhar mais, umas horinhas a mais, vou ter que produzir mais, mas eu vou produzir mais em compensação, eu vou faturar mais. Aí sim a matemática fecha. Mas se eu fosse naquela batida de o piso, 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 eu ia chegar com 60 anos. Se eu fosse um cara muito seguro, né, econômico, pode ser que eu tinha uma chance ainda pequena de fechar aquela conta, de chegar na minha aposentadoria com uma renda suficiente para me manter o resto da minha vida. Então foi isso que eu busquei. Eu falei, não, essa matemática não vai fechar, eu preciso produzir mais, mas eu preciso ganhar mais. E aí foi onde que eu decidi, falei, não, eu vou trabalhar nem que seja 10 horas por dia, 12, mas eu quero chegar no final do mês ganhando o dobro do que eu ganho hoje. Entendeu? Essa foi o meu horizonte. Eu falei, não, eu quero ganhar mais, nem que eu trabalhe mais, mas eu preciso ganhar mais, eu preciso produzir mais, eu preciso ganhar mais. E fui atrás disso, cara. Show. E hoje você trabalha em casa ou você tem escritório físico? Não, não tem escritório ainda não. Meu escritório é esse aqui mesmo. Eu Em casa mesmo. pretendo, eu pretendo em algum momento esse ano me mudar para um escritório compartilhado, né? Aqui agora tem vários prédios onde você aluga uma salinha pequena e tem salas, inclusive, que tem as ilhas, né, pequenas que você divide com outras pessoas, cada um com seu ramalzinho na mesa. Eu pretendo mudar para Exato. um lugar desse, Coworking, né? um cowork, para poder receber em algum momento representantes comerciais de alguma empresa que possa fechar comigo um contrato de maior valor agregado. E para isso eu estou Legal. conversando com algumas pessoas. Eu estou fazendo hoje, estou estreitando laços. Inclusive amanhã eu tenho uma reunião com uma pessoa estratégica. Eu estou estreitando laços para isso, fechar parceria, Show. tentar fechar um contrato maior, e aí com esse contrato assinado eu mudar para um. Que eu vou ter que investir um pouquinho mais, né?
mudar para um ponto diferente. Por enquanto, está me atendendo aqui em casa. O legal do coworking é que você pode ter a sua, como é que eles chamam? A sua base ali, mas não é sua ilha, não é ilha. É o seu, caraca, o nome tá na ponta da sua, não é base, enfim, depois se eu lembrar eu falo aqui. Você pode ter o seu local ali de trabalho, mas eles têm salas, né? Salas particulares, onde, por exemplo, eu quero alugar por 1 hora. Você aluga por 1 hora para receber alguém, né? Numa sala da hora, né? Uma sala equipada. Então, o legal é isso, né? Que você pode economizar no seu 80/20, né? 80% do tempo você vai passar ali, né? No seu espaço ali com o seu computador, seu telefone, enfim. Mas algumas horas você vai precisar de ter algumas reuniões, e aí você pode alugar uma sala separada para você ter, né, esse contato, né, com essa outra pessoa também. Esse modelo eu já fiz. Eu peguei um trabalho em que eu ia ter que envolver trabalhadores terceirizados e eu ia ser o responsável pelo trabalho, né? Aí eu aluguei por um dia, meio expediente, uma sala dessa, reuni esses trabalhadores lá e fiz um treinamento com eles sobre o que é seu serviço, como que a gente ia atuar e tudo. Eu fiz nesse lugar. Realmente funciona. Hoje, se aparecer para mim uma reunião em que eu tenho que receber representantes comerciais, é que hoje está muito na moda aqui reunir em cafés, café, restaurante, em lugares assim, para fazer uma reunião de negócio. Tem restaurantes aqui na minha cidade que já tem uma área reservada para isso, cafeterias, mas se eu precisar, eu recorro a esse padrão aí mesmo. Eu agendo por 3 horas uma sala comercial, vou lá, faço a reunião e pronto. Show. E deixa eu te perguntar, como que é a qualidade de vida? Qual que é a diferença da qualidade de vida você trabalhando autônomo para você trabalhando registrado? O que mudou? Por exemplo, a Liberdade. A minha esposa trabalha fora também, né? Ela trabalha na indústria, então se eu precisar revezar com ela, hoje tem que levar meu filho no médico e ela falar comigo, não posso sair do trabalho hoje, mais cedo. Eu levo. Ou então ela vai ter um compromisso, não vai conseguir chegar em casa no horário, tem que liberar a babá no horário certo. Problema, eu fico em casa. Eu consigo. Surgiu um programa, um evento, uma viagem para fazer, tudo, eu viajo. Pego meu computador, boto na mochila, levo. Quando eu chegar no destino onde eu tenho que ir, eu abro o computador e trabalho. Faço o que eu tiver que fazer, relatório, laudo, ART, enfim, o que tiver que fazer. Show. Isso daí vai. Nenhum dinheiro compra, né? Essa tranquilidade, essa liberdade, né? Eu gosto de fazer academia, então eu tenho um horário que eu gosto de ir, né, de repente, se eu estiver trabalhando num lugar onde não me possibilite isso, eu acabo não podendo fazer. Então, tem várias coisas, né, que a gente consegue ir incorporando, né, na nossa qualidade de vida. Show. Cara, então para finalizar, aquela pergunta básica que eu sempre faço, se você pudesse dar uma dica hoje para quem está começando, né, ou de repente olhar lá o que era o engenheiro Pablo quando ele acabou de se formar, né? Se você pudesse dar uma dica hoje para você lá no passado ou para quem está nessa mesma situação agora, qual que seria sua principal dica aí, sua principal informação para esse profissional? Cara, sem dúvida alguma. Não só para os colegas que estão assistindo, mas é uma dica que eu tô preparando meus filhos para isso. Trabalhem com a raiz do empreendedorismo na veia, explorando as habilidades, né, as habilidades que tem de melhor, né? Procure identificar qual das áreas você mais se identifica, né? Procura entender o mercado mesmo, né? Abrir o leque da percepção para o mercado para ver onde estão as melhores oportunidades, né? Trabalhe de forma estratégica e, sem dúvida alguma, invista em ser um trabalhador, o próprio patrão, porque se hoje existe uma forma de nós, né, brasileiros, cidadãos comuns, termos uma qualidade de vida, uma segurança financeira no futuro, posso te garantir que trabalhando CLT não é o caminho, não vai ser esse caminho.
Ah, pá, mas tem muitos empresários aí que estão hoje numa situação muito boa, então, cara, mas olha a proporção. Olha, em 1 milhão, em 1 milhão é muito, né? Em 100 mil engenheiros, quantos chegaram ao patamar de diretor, presidente, CEO de uma empresa? Olha a proporção. E agora olha a proporção de quantos hoje estão trabalhando como autônomos e estão com a qualidade de vida boa. É só botar na balança esses dados, são dados, né? Que facilmente você se encontra isso no mercado e na internet pesquisando. Você vai ver que o caminho para chegar a uma liberdade financeira como autônomo é muito mais curto do que como trabalhador. Isso aí é muito fácil de se entender que hoje em dia a realidade é essa. Show, show de bola, grande dica. Bom, tem algumas perguntinhas aqui, para a gente não tomar muito seu tempo aí também, mas, por exemplo, estão perguntando aqui sobre cobranças de laudo de NR12. Como que você faz? Por tipo de máquina, por quantidade? Mais ou menos assim, como que você faz para cobrar um tipo de máquina de laudo de NR12? Eu tenho uma tabelinha, eu criei uma tabelinha baseado no material lá do curso. Eu segui aquilo, funciona bem. Eu tenho três valores. Eu tenho 300, 500 e 800, meus valores. 300 para máquinas pequenas, por exemplo, esmeril, furadeirazinha de coluna, essa furadeira comum, né, de bancada, de coluna. Tenho máquinas de médio porte que eu cobro 500 e as máquinas maiores, por exemplo, um cavalete de movimentação de bobina de cabo de aço, essas máquinas de maiores porte eu cobro 800. Acontece o seguinte, agora, por exemplo, eu fui no porto lá do Rio de Janeiro, da capital, visitar um navio que a empresa me chamou para fazer a parte de cozinha da embarcação, né? Cozinha, tem máquina de cortar alimento, tem máquina de serra de fita para cortar congelado, tem uma gama de equipamentos que se enquadram em NR12. Tem esmeril, tem furadeira. Aí cheguei lá, era 40 máquinas. Não, aí eu preciso fazer um pacote, né, mais interessante para poder fechar aquele trabalho. Aí, ao invés de eu cobrar pontualmente ali os valores meus de tabela, eu criei um pacote onde esse trabalho ele fecha, por exemplo, por exemplo, fechou ali na casa ali dos 12 mil. Está ainda em processo ainda de aprovação comercial na empresa. Foi mês passado isso. Então, agora, se eu for uma máquina, se eu for um frigorífico, Paulo, é uma máquina. Não, aí uma máquina para valer a pena o trabalho de eu fazer a visita, emitir a RT, que agora está 96, né? R$ 96. 96, me parece, né? 96. Eu não emiti nenhuma RT ainda esse ano. Eu emiti semana passada duas, tá Já emiti, 96. mas foi de renovação, na verdade, não foi nenhuma nova. Aumentou um pouquinho. Era 88, foi para 96. Então, para eu ir lá fazer a visita, a primeira visita do diagnóstico, né? Depois trabalhar no laudo, né? Da apreciação de risco, entregar. Eu não faço nenhum projeto abaixo de R$ 900, nenhum. O meu preço mínimo para qualquer que seja o trabalho é uma máquina, um esmeril. Eu parto sempre do mínimo, que é R$ 900, para valer a pena, né? Porque assim, a gente é uma empresa. O engenheiro autônomo ele é uma empresa. Então, para tudo que eu faço hoje, eu faço a análise de viabilidade, porque a matemática no final do mês ela tem que fechar. Não adianta eu querer abraçar o mercado, querer fazer para pegar qualquer serviço que está jogando meu preço para baixo, porque senão vai acontecer uma coisa que já aconteceu comigo. Eu vou trabalhar muito e no final do mês não vai ter valido a pena. Então, Exato. A tem que ter armadilha, essa né? confiança, tem que ter essa confiança de se posicionar bem, porque existem várias maneiras de eu chegar para um cliente e falar que meu preço do meu projeto ali da NR12 é R$ 900. Existem várias maneiras. Eu, como estratégia, eu uso primeiro os benefícios, explico todo o processo, como que vai ser, o porquê que tem que ser feito daquela forma, o que ele vai receber das minhas mãos no final do trabalho.
Depois que eu conscientizo ele de todos os benefícios que ele vai adquirir me contratando, aí eu falo o preço para ele. Show. Então, né? Aqui a gente utiliza o salário mínimo, que a gente não faz menos do que um salário mínimo. Então, qualquer serviço, é que nem você falou, é um esmeril, é o salário mínimo, R$ 1.300, né? Mas aí varia muito de cliente para cliente, né? Varia muito de máquina para máquina também, mas a gente utiliza como base o salário mínimo. E a última, o engenheiro Fabiano está perguntando aqui se você trabalha em outras áreas hospitalares, e se sim, quais são? Então, dentro da área hospitalar, o mais comum de você encontrar é o sistema de exaustão e o PMOC, é o mais comum, né? Mas normalmente dentro de uma área hospitalar você vai encontrar também algumas máquinas que se enquadram no NR12. E também para aqueles que gostam, não é meu forte, mas eu tenho colega que faz a área de gerador. Sim, show. Daniel faz, se eu não me Gerador, engano, né, Daniel? elevado, faço sim. Gerador, Daniel faz. elevadores. Elevadores e geradores também eu vejo que tem bastante. Tem muito. Sim, Tem equipamentos, sim. por exemplo, medicamentos que ele tem que ficar refrigerado, então quando tem pico de energia, o gerador tem que entrar. Isso também, para quem gosta dessa área, funciona bastante. Show. Bom, então é isso. Acho que ajudou bastante já. Se você quiser passar o nome da sua empresa aí, pode passar, o site, enfim, e aí a gente já encerra. A minha empresa é a Twenge, Twenge. Twenge. Isso, Twenge. Twenge. Show. Twenge.com.br? Twenge.com, porque eu pego serviço de empresa fora do Brasil também. Uma dica aí, quem gosta, quem sabe falar inglês, empresas que tem no Brasil que fabricam equipamento para vender para o Brasil, equipamento que não é de produção de série do Inmetro, eu ofereço adequação a NR12 para já chegar aqui no Brasil o equipamento já bonitinho, dentro Já do adequado. Show. adequado. Uma ótima demanda, hein? Uma demanda que deve ter poucos engenheiros atuando. Show de bola. É uma demanda boa. Bom, beleza. Engenheiro Pablo, cara, brigadão. Alongamos até um pouco mais aí do que o de costume, a live, mas que o papo tava bom mesmo. Obrigado pela experiência, obrigado por compartilhar aí um pouco da sua vida profissional, né? Um pouco das suas experiências. E, cara, é isso aí. Show de bola, sucesso. E precisar de mim aí também é só avisar. Beleza, cara. Que nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí.